Meu bom amigo me atraiu para a casa dele, dizendo que tinha uma beleza irresistível para me apresentar, mas assim que entrei, ele trancou a porta por fora. Naquele momento, uma beleza estava realmente parada na sala de estar. Era a irmã dele. Minha ex-namorada Iceberg, que terminou comigo há 3 anos. Meu amigo estava gritando do lado de fora. Ling Ge. Se você não ajudar minha irmã hoje, meu cunhado vai me matar. Imploro. Eu olhei para a mulher à minha frente. Ela ainda tinha aquela aparência altiva, seus olhos tão frios que podiam congelar. Eu só quero relaxar, só quero ser um inútil que come e espera pela morte. Que diabos está acontecendo? Capítulo 1. Ling Ge. Emergência. Minha moto de edição limitada na garagem está pegando fogo. Venha me ajudar a dar uma olhada. No telefone. A voz de Liu soava tão animada quanto se tivesse ganhado dinheiro. Eu estava deitado à beira da piscina aquecida do meu apartamento na cobertura, aproveitando o sol das 3 da tarde. Ouvindo uma musiquinha, com um prato flutuante ao lado com frutas geladas espetadas e uma taça de vinho de ameixa verde caseiro. Confortável. Esta é a minha busca na vida, relaxar. E relaxar de várias maneiras confortáveis. Como um glorioso viajante do tempo, cheguei a este romance masculino que eu tinha lido. Felizmente, eu não me tornei o protagonista, nem me tornei o vilão. Em vez disso, me tornei um rico coadjuvante que é espancado pelo protagonista logo no início, o jovem mestre da casa ao lado. Ling Yan. O que é infinitamente gratificante é que este Ling Yan tem apenas o nome de um coadjuvante. Na verdade, os negócios de sua família já são administrados de forma ordenada por um grupo de subordinados leais e obcecados por trabalho. Sua força oculta é ainda maior do que a do protagonista original. E o dono original deste corpo parece estar cansado de lutar no mundo dos negócios. Ele só quer ser um gerente ausente, entregando tudo aos seus confidentes e apenas cuidando de aproveitar a vida. Este é simplesmente um papel feito sob medida para mim. Depois que cheguei, levei a palavra relaxar ao extremo. Não vou. Eu preguiçosamente me virei e peguei um pedaço de melão, colocando na boca. O que há para ver em uma moto? Você tem meu tio Sol? Não seja ridículo. É de verdade. Só existe essa no mundo. Não consigo dormir se você não vier. Liu Ti estava fazendo birra do outro lado. Eu suspirei. Liu Ti. O único cara que posso considerar um irmão nesta vida. Um idiota rico e ingênuo com um cérebro simples e membros bem desenvolvidos. Ele também é o irmão mais novo da minha ex-namorada, Liu Huyan. Há 3 anos, eu e Liu Huyan terminamos de uma forma extremamente feia. Essa CEO Iceberg me olhou com um olhar de lixo na frente de todos. Ela disse palavra por palavra, Ling Yan, você é apenas um lixo que não consegue fazer nada. Além de comer, beber e se divertir, o que mais você sabe fazer? Não somos do mesmo mundo. Naquela época, eu ainda não tinha reencarnado. O dono original ficou completamente arrasado e destruiu a festa de noivado no local. Desde então, tornei-me uma piada no círculo. Depois que reencarnei, só tenho uma avaliação sobre esse passado. Que bom que terminamos. Namorar é muito cansativo. Nada se compara a relaxar. Não vou, não me incomode. Vou desligar. Eu estava prestes a desligar o telefone. Irmã, minha irmã também está aqui. Liu Ti ficou ansioso e usou seu trunfo, dizendo que ela queria falar com você. Parei por um momento. Liu Huyan, por que aquela mulher está me procurando? Já se passaram 3 anos e nem adicionamos o WeChat um do outro. Será que o enredo original está prestes a começar? Ela vai se juntar ao protagonista original para me derrotar, seu ex-noivo? 100 possibilidades passaram pela minha cabeça em um instante, cada uma significando que minha vida tranquila será seriamente afetada. Não, eu tenho que ir ver. Tenho que sufocar na raiz todos os sinais que possam perturbar minha vida tranquila. Endereço. Sentei-me e minha voz ficou fria. Com um sorriso lisonjeiro no rosto. Irmão Ling, que bom que você veio. Olhei para ela de relance e entrei silenciosamente. Onde está Liu Huyan? Está na sala de estar. Os olhos de Liu Ti estavam um pouco evasivos. Entrei na sala de estar e vi aquela mulher à primeira vista. Ela estava vestindo um terno branco impecável. Seu cabelo comprido estava preso atrás da cabeça e ela estava de costas para mim, em frente à enorme janela do chão ao teto. Sua figura era solitária, fria, como uma flor de lótus florescendo entre montanhas nevadas. Ao ouvir passos, ela se virou lentamente. Não havia há 3 anos. Ela parecia ainda mais bonita e mais fria. Naquele rosto incrivelmente belo não havia nenhuma expressão, um par de olhos lindos. Me olhando calmamente,
como se estivesse olhando para um estranho. Aquela pequena parte dentro de mim pertencente. As emoções residuais do proprietário original flutuou um pouco, e então foi rapidamente suprimida por mim. Problema. Esta é a minha primeira impressão dela. Justamente neste momento, a porta atrás de mim fez um clique. Foi fechada e, em seguida, ouvi o som de ser trancada. Virei-me bruscamente. O rosto grande de Liuti já havia desaparecido na porta. Do lado de fora da porta veio seu grito choroso. Irmão Lin, me desculpe. Se você não se reconciliar com minha irmã hoje, ela vai me matar. Por favor. Vocês dois podem conversar bem aí dentro. Droga. Respirei fundo. Virei a cabeça e encontrei o par de olhos de Liu Huiyan, que não revelavam emoção alguma. Ela estava apenas olhando para você em silêncio, sem dizer nada. A atmosfera era tão estranha que eu poderia tirar 31 latas dela. Eu estava pensativo, sentindo que meu grande plano de relaxar havia encontrado a maior crise épica. Liu Ti estava falando a verdade. Eu tomei a iniciativa de quebrar o silêncio. Você vai matá-la? Os cílios de Liu Huiyan tremeram levemente, como se ela tivesse sido pega de surpresa pela minha franqueza. Ela finalmente abriu a boca, sua voz como ela. Fria, com um leve toque rouco. Ela está dizendo bobagens. Eu balancei a cabeça. Então, por favor, peça a ela para abrir a porta. Eu tenho coisas para fazer. Minhas coisas. É voltar para continuar relaxando. Liu Huiyan olhou para mim, seus lábios se moveram, como se quisesse dizer algo, mas no final não disse nada. Ela apenas pegou um arquivo da mesa de centro ao lado e me entregou. O que é isso? Eu não peguei. Um contrato. Ela disse. Que contrato? Um contrato de reconciliação. Eu ri com raiva. Caramba, vivi tanto tempo e ouvi falar disso pela primeira vez. Assinar um contrato para reatar, Liu Huiyan, você não entendeu alguma coisa? Eu curvei meus lábios. Há 3 anos, você disse que nós não éramos do mesmo mundo. Agora seu irmão me enganou, me trancou aqui e me forçou a reatar com você. Você acha isso divertido? Ela olhou para mim, e finalmente havia um traço de flutuação em seus olhos. Era um tipo de emoção complexa que eu não conseguia entender, como dor, ou como luta. Ling Yan, ela disse suavemente. Sinto muito pelo que aconteceu há 3 anos. Eu não preciso das suas desculpas. Eu disse friamente, eu só quero sair daqui. Você não pode ir. Ela disse, o tom era muito leve, mas com uma firmeza inquestionável. Por quê? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, tanto que eu pensei que ela não falaria mais. Então, ela disse uma frase que fez meu cérebro travar, porque há 3 anos, não fui eu quem quis terminar com você. Ela abaixou os olhos, os longos cílios projetando uma sombra em seu rosto. Alguém usou a vida de Liu Ti para me forçar a deixá-lo. Capítulo 2. Meu cérebro ficou em branco por alguns segundos. Que porcaria é essa? Usar a vida de Liu Ti para forçá-la a terminar? Que roteiro de drama barato das 8 da noite é esse? Isso não estava escrito na obra original. Eu olhei para Liu Huiyan, tentando encontrar um traço de mentira em seu rosto de iceberg. Mas não havia. Ela estava pesando as palavras. Eu sei. Eu continuei por ela. Naquela época, eu era um inútil que só sabia comer, beber e brincar, incapaz de protegê-la. Incapaz de proteger a família Liu. E até mesmo arrastaria a família Liu para baixo, certo? O corpo de Liu Huiyan ficou imperceptivelmente rígido. Ela não negou. Essa é a resposta. Ela pensou que eu era um inútil. Então, para me proteger, esse inútil, ela escolheu suportar tudo sozinha, usando o término como uma forma de me afastar. De repente, achei um pouco engraçado. E, nestes últimos 3 anos, as pessoas do círculo zombaram do proprietário original por ser um cachorrinho lambedor dispensado. E essa presidente iceberg, na verdade, está encenando um drama de sofrimento de sacrifício por amor. Diferença de informação, maldita diferença de informação, aquela pessoa agora. Eu perguntei, ela caiu. O tom de Liu Huiyan era um tanto complicado. 6 meses atrás, a empresa dela faliu da noite para o dia e ela desapareceu. Ninguém sabe quem fez isso. Eu ergui as sobrancelhas. 6 meses atrás, acho que me lembro, naquela época, eu tinha acabado de reencarnar, uma noite, queria experimentar o prato particular muito famoso de Shenxi, mas fui informado de que o restaurante foi reservado por um mês inteiro. Eu estava muito chateado na época, achei aquela pessoa muito barulhenta, perturbando meu humor para saborear a comida.
Então liguei para meu mordomo onipotente. Tio Zong. Lembro que eu disse o seguinte na época. Tio Zong, Shensi tem um sobrenome Wang, muito barulhento. Deixe-o quieto. E então não houve mais nada. No dia seguinte, o tio Zong me disse que, no futuro, aquele restaurante, eu poderia ir quando quisesse. Eu não pensei muito na época. Presumi que o tio Zong apenas havia avisado a outra parte. Agora parece que a compreensão do tio Zong sobre a palavra quieto pode ter sido um pouco profunda demais. Então, depois de tudo, eu resolvi o problema de Liu Huyan com minhas próprias mãos, e então fui pego por seu irmão e forçado a reconciliar com ela. Este mundo é um ciclo fechado maldito. Então eu olhei para Liu Huyan, esclarecendo meus pensamentos. A ameaça foi removida, então você quer me pegar de volta, seu inútil? Meu tom era um pouco sarcástico, e o rosto de Liu Huyan empalideceu. Ele apertou os documentos em sua mão, seus nós dos dedos esbranquiçados de tanto esforço. Eu não quis dizer isso. Ele disse em voz baixa, só o quê? Eu só queria compensar você. Compensar? Eu ri. Como compensar? Assinar um contrato, fingir que voltamos. E então exibir um pouco de amor lá fora, para satisfazer sua culpa dos últimos 3 anos? De passagem, para acalmar seu irmão bobo, Liu Huyan ficou sem palavras, seus lábios franzidos em uma linha reta. Aparentemente, eu adivinhei certo, Presidente Liu. Dei um passo à frente, inclinei-me ligeiramente e cheguei perto dela. Abaixei a voz. Você acha que eu, Ling Yan, ainda sou aquele de 3 anos atrás? O idiota que faz tudo o que você manda? Estávamos muito perto, tão perto que eu podia sentir o leve perfume dela, e até ver seus cílios tremendo levemente. Ela é realmente muito bonita, do tipo que é agressivo, que faz as pessoas olharem e não conseguirem desviar o olhar. A pele brilha, os traços faciais são delicados como uma obra de arte. Infelizmente, por mais bonita que seja uma obra de arte, se significar problemas, eu não quero me envolver. Minha aproximação a deixou um pouco desconfortável. Ela inconscientemente deu um passo para trás, criando distância. O conteúdo do contrato. Você pode dar uma olhada primeiro. Ela colocou os documentos na mesa de centro, recuperando sua postura de presidente iceberg. Não há nada de ruim para você. Dei uma olhada no contrato de relacionamento reatado. Parte A. Liu Huyan. Parte B. Ling Yan. O conteúdo do contrato é basicamente que ambas as partes concordam em reatar voluntariamente o relacionamento, por um período de 1 ano. Durante este período, a parte A deve satisfazer incondicionalmente todos os pedidos razoáveis da parte B na vida e no entretenimento, todos os cartões pretos sob o nome da parte A, propriedades e veículos, a parte B tem o direito de usar. Durante o período do contrato, a parte A é responsável por resolver todos os problemas comerciais ou não comerciais resultantes da relação entre as duas partes. Após 1 ano, o acordo é automaticamente rescindido, e a parte falsa deve pagar à parte verdadeira uma taxa de perda de 9 dígitos. Olhando para o canto dos olhos, isso não é conformidade com o acordo. Isso é um acordo de exploração, e ainda tem que pagar para ser explorado. Liu Huyan, o que você pensa de mim? Um pato que pode ser mandado embora com dinheiro? Embora as condições sejam muito atraentes, para uma pessoa que está determinada a ficar deitada, é simplesmente uma bênção disfarçada. Mas eu, Ling Yan, também tenho dignidade. Tenho que pensar sobre isso. O que você acha? Liu Huyan me viu ficar em silêncio por um longo tempo. Ela perguntou. Nada. Empurrei o acordo de volta. Não estou interessado no seu dinheiro. Estou brincando. Meu próprio dinheiro. Eu tenho tanto que não sei como gastá-lo. Preciso do dela? O olhar de Liu Huyan escureceu. Então o que você quer para concordar? Eu não quero nada. Eu a interrompi. Liu Huyan, nós já terminamos. Você segue seu caminho ensolarado. Eu sigo minha ponte de madeira. Deixe o passado ser passado. Agora deixe você abrir a porta. Minha atitude é muito resoluta. Liu Huyan me olha. As lágrimas lentamente encheram seus olhos. Aquele iceberg que sempre foi inabalável. Parece haver um traço de derretimento. Ling Yan, a voz dela. Com um traço de súplica. Considere meu pedido, tudo bem? Apenas 1 ano. Por que tem que ser assim? Estou perplexo. Por quê? Ela respirou fundo, como se tivesse tomado uma decisão. Por que meu avô? Ele descobriu o motivo de nossa separação. E também descobriu que aquela pessoa já caiu. Ele me deu 1 ano.
Um parceiro de casamento para estabilizar a posição. Antes, com a ameaça daquela pessoa, o avô ainda podia fechar um olho. Agora que a ameaça acabou, meu valor de uso é apenas este. Eu olho para ela. Esta mulher que é infinitamente glamourosa aos olhos de estranhos. A intransigente CEO Iceberg agora parece uma marionete amarrada ao destino de sua família. Ele é orgulhoso, então. Ele não vai me implorar. Ele só pode usar essa forma de assinar um contrato e dar uma compensação. Para tentar comprar um ano do meu tempo. Um longo silêncio entrou na sala de estar. Lá fora. Liut ainda está batendo na porta persistentemente. Irmão Lin, irmã. Como foi a conversa de vocês? Irmã, não age impulsivamente. Não faça nada. Eu suspirei. Um problema real, um grande problema. Traz um pequeno problema. Lancei um olhar para o contrato na mesa de centro. E olhei para a mulher à minha frente com os olhos vermelhos, mas ainda teimosamente. Endireitando as costas. Deixe estar, apenas faça uma boa ação naquele dia. E salve a CEO da família Xi. Além disso, se eu não concordar com a personalidade idiota de Liu Ti, ele pode realmente fazer algo estúpido. Com a natureza paranoica de Liu Huyan. Assinei meu nome. O corpo de Liu Huyan de repente teve um choque. E me olhou incrédula. Joguei o contrato de volta para ela e disse calmamente. Mas o conteúdo precisa ser mudado. Peguei a caneta e no contrato. Risquei as cláusulas sobre compensação financeira e adicionei uma frase no final. Cláusula suplementar. Durante o período do contrato, a parte A não deve, sob nenhum pretexto, interferir no grande plano de relaxamento da parte B. Depois de escrever, também joguei a caneta. Assim, depois de um ano, nós dois não devemos nada um ao outro. Liu Huyan olhou para as palavras no contrato por um longo tempo. Então, ela levantou a cabeça e olhou para mim. Naqueles lindos olhos. Pela primeira vez havia algo chamado luz. Tudo bem, ela disse suavemente. Capítulo 3. O acordo foi alcançado e Liu Ti finalmente foi deixado entrar. Ele olhou para nós dois. E olhando para o acordo na mesa de centro, com uma expressão de descrença, deu certo. Deu certo. Ele se aproximou de mim e perguntou em voz baixa. Irmão Ling, você está bem? Se sentindo injustiçado? Minha irmã usou a força com você. Eu revirei os olhos e Liu Huyan encarou friamente. Você pode ir embora. Beleza. Liu Ti foi perdoado e fugiu. Antes de correr, ele não se esqueceu de piscar para mim e fez um formato de boca de incentivo. Na sala de estar, sobraram apenas eu e Liu Huyan, e a atmosfera ficou estranha novamente. Eu pigarrei. Já que é um relacionamento por contrato, algumas coisas precisamos deixar claro primeiro. Você diz. Liu Huyan sentou-se ereta, com uma postura de escuta atenta. Primeiro, somos namorados para o mundo exterior. Mas em particular, não interferimos um no outro. Você não pode controlar a que horas eu acordo. Não pode controlar o que eu como e bebo, e muito menos se estou jogando ou assistindo a um filme. Pode ser. Segundo, sem a minha permissão. Não venha ao meu lugar à vontade, ligue se precisar de algo. Pode ser. Ele fez uma pausa e ainda assentiu. Terceiro. E o ponto mais importante, eu olhei para ele seriamente, não tente me mudar. Eu sou um lixo e gosto disso. Não espere eu me tornar o tipo de elite de negócios que você quer. Liu Huyan ficou em silêncio. Ele olhou para mim em silêncio. Seus olhos estavam profundos, como um poço antigo. Pode ser. Ele apenas acenou com a cabeça levemente. Eu prometo a você. Muito bom. As regras que devem ser estabelecidas foram estabelecidas, então não há nada que eu deva ir primeiro. Eu me levantei. Preparando-me para ir, espere. Liu Huyan me chamou. O que foi agora? Eu olhei para trás impacientemente, de acordo com o acordo. Eu me recuso. Eu disse categoricamente. Que besteira é essa? Morar com um iceberg sai caro, minha conta de aquecimento vai ser mais alta que a dos outros. Apenas morando na mesma mansão, Liu Huyan parece ter previsto minha reação e explicou calmamente. Esta mansão é muito grande, dividida em prédio principal e anexo. Você pode morar no anexo. Não vamos nos encontrar, mas para o mundo exterior, você tem que mostrar que estamos morando juntos. Ele fez uma pausa e complementou. O anexo tem mordomo, cozinha e instalações de entretenimento independentes. Não vai te incomodar em nada. Olhei para ele com desconfiança. Parece até bom. É maior que meu apartamento na cobertura. O espaço para me mover é mais livre e, o mais importante, alguém para me servir.
Meu horizonte de vida fácil parece que vai subir mais um nível. Posso considerar. Eu cedi, e Liu Huyan pareceu aliviada. Tem mais uma coisa. Ele disse, amanhã à noite. Tem um jantar de caridade. Meu avô também vai. Eu gostaria que você fosse meu acompanhante. E comparecesse junto. Esse é o verdadeiro objetivo dele, né? Representar a primeira cena na frente do velho. Entendi. Eu acenei com a mão. Mande o endereço e o horário para o meu celular, roupas e tal. Não precisa me preparar nada. Eu tenho as minhas. Não quero usar as roupas dele. Conjuntos executivos caros, mas com um gosto duvidoso. Dito isso, saí sem olhar para trás da mansão da família Liu e voltei para o meu apartamento. Me joguei no sofá macio e soltei um longo suspiro de alívio. Que incômodo! Que problemão! Para ter um ano de paz no futuro, acabei assinando tantos contratos de escravidão. Peguei meu celular para ligar para o tio Zong e pedir para ele embalar meus pertences e enviar para o anexo da casa da família Liu. Assim que desbloqueei a tela, vi uma notícia de última hora. Chocante! A presidente do grupo de novos medicamentos, Liu Huyan, supostamente reatou com seu ex-noivo, Lin Yan, da família Xiaodong do grupo Lin. Os dois foram fotografados. Ficamos juntos na mesma sala por horas. Abaixo, havia uma foto roubada borrada, exatamente eu dirigindo o carro. A cena de entrar na vila da família Liu. A eficiência desses paparazzi é muito alta, né? Abri a seção de comentários abaixo das notícias e, como esperado, foi uma enxurrada de ridicularização. Morrendo de rir, Ling Yan, seu lixo. Ainda quer voltar com Liu Huyan? A rainha Liu olharia para ele? Pare de dizer bobagens lá em cima. Talvez o presidente Liu esteja cansado de sua elite e queira mudar o paladar, experimentar a sensação de criar um cachorrinho, versão lixo. Além daquele rosto, Ling Yan. Desliguei as notícias e liguei para Zong Shu. Zong Shu, me ajude com uma coisa. Jovem mestre, por favor, ordene. A voz de Zong Shu no telefone é sempre tão calma e respeitosa. Ajude-me a verificar se recentemente há uma empresa chamada Novo Grupo Farmacêutico. As ações estão um pouco estáveis demais. Zong Shu ficou atordoado por um momento. Obviamente, não acompanhou o meu raciocínio. O jovem mestre quer dizer, não quer dizer nada. Eu dei um bocejo. Só acho que há muitas notícias sobre a empresa deles. É um pouco barulhento. Você cuida disso? Sim. Jovem mestre, entendi. A eficiência de Zong Shu é sempre surpreendente. Menos de 10 minutos depois de desligar o telefone, meu celular vibrou. Era uma notícia financeira rápida. Urgente! O novo grupo farmacêutico enfrenta uma instituição desconhecida. Venda descoberto maliciosa. Após a abertura das ações, caiu em 10 minutos, com uma queda de mais de 30%. Eu ajustei minhas sobrancelhas. Zong Shu sobre barulhento. A compreensão dessa palavra parece ser bem profunda. Mas, espere, novo grupo farmacêutico. Por que esse nome me parece tão familiar? Eu me sentei bruscamente. Droga! Novo grupo farmacêutico. Não é a empresa de Liu Huyan? Capítulo 4. Eu olhei para as notícias no meu celular. Caí em um longo silêncio. Que merda eu fiz? Eu pedi a Zong Shu para lidar com a empresa, já que é a empresa da minha namorada de contrato. Isso é como derrubar a casa do Rei Dragão. Parece que já consigo ver o rosto de iceberg de Liu Huyan ficando escuro como o fundo de uma panela. Nosso acordo de reconciliação, menos de 3 horas após a assinatura, por causa de uma frase minha, chegou à beira do colapso glacial. Meu telefone começou a vibrar loucamente. É Liu Huyan. Meu couro cabeludo formigava. Hesitei por um longo tempo e finalmente atendi. Alô, Ling Yan. A voz do outro lado da linha não era mais gentil, mas cheia de urgência, capaz de rasgar a raiva reprimida. Onde você está agora? Em casa, respondi, sentindo-me culpado. Você fez alguma coisa? Ele perguntou. O que eu fiz? Eu tenho estado deitado em casa o tempo todo. Comecei a atuar. Sim, eu não sei de nada. Sou apenas um lixo inocente deitado. O outro lado da linha ficou em silêncio. Depois de um tempo, a voz de Liu Huyan soou novamente. Mas o tom já havia mudado, carregando uma profunda fadiga e um traço de culpa. Desculpe, eu não deveria ter desconfiado de você, disse ele. Este assunto não é problema seu. É um problema do meu lado da empresa. Ei, não se preocupe com isso. Eu vou cuidar disso. Fiquei atordoado. Ele
Ele realmente se desculpou comigo? Ele não acha que sou uma estrela da má sorte trazendo azar para ele? Oh, eu respondi secamente. Então você. Boa sorte. A voz de Liu Huyan soa como se estivesse chorando e rindo. Não se preocupe, o banquete de amanhã não será cancelado. Mesmo que a empresa vá à falência, comparecerei na hora certa, disse ele. Ele desligou o telefone. Ouvindo o tom de descagem no telefone, fiquei um pouco confuso. O circuito cerebral dessa mulher é um pouco anormal? A empresa quase foi destruída por mim. Ele ainda está pensando em nosso acordo. Cocei meu cabelo, sentindo que as coisas estavam saindo do meu controle. Minha intenção original era calar a boca da mídia que escrevia notícias aleatórias. Quem diria que Zhong-Shu seria tão implacável, resolvendo o problema diretamente na raiz? Derrubou a empresa protagonista das notícias. Agora está tudo bem. Liu Huyan está sobrecarregada lá, e eu também não posso esperar ficar ocioso aqui. Andei ansiosamente pela sala algumas vezes. Não pode ser. Não posso deixar o New Drug Group falir assim. Não é porque me importo com Liu Huyan. É principalmente porque, se a empresa dela falir, ela certamente dedicará toda a sua energia para reconstruir a empresa. Então, onde ela terá tempo para cuidar de mim? Então, seu avô fanático definitivamente a pegará de volta para um casamento arranjado. Assim que ela se casar, aquele idiota do Liu Qi certamente virá me incomodar de novo. Minha grande causa de ficar deitado ainda será seriamente perturbada. Então, para que eu possa ficar deitado em paz, devo salvar o New Drug Group. Pensando nisso, liguei para Zhong-Shu novamente. Zhong-Shu, jovem mestre. O que você manda? Aquele New Drug Group. Estou um pouco envergonhado. Limpei minha garganta. Não mexa com isso por enquanto. Zhong-Shu do outro lado da linha. Obviamente ficou surpreso. Jovem mestre, mas o plano de venda descoberto já começou. Se recuarmos agora, teremos uma grande perda aqui. Deixe a perda ser a perda. Eu disse indiferente. Além disso, você me faz um favor. Por favor, diga, jovem mestre. Você usa alguns meios não convencionais para puxar o preço das ações do New Drug de volta para mim. Não apenas para puxá-lo de volta. Também deve ser mais alto do que antes. Faça isso de forma limpa e não deixe que as pessoas descubram que somos nós. Zhong-Shu ficou em silêncio por mais tempo desta vez. Eu podia até imaginar que ele estava neste momento. Na ligação, ele estava franzindo a testa, tentando analisar a fundo minha repetição. Que tipo de significado profundo está por trás da ordem estável? Jovem mestre. O tom de Zhong-Shu tornou-se incomparavelmente solene. Eu entendo. Você está querendo primeiro reprimir e depois exaltar, assustar a montanha para chocar o tigre? Deixar a senhorita Liu ver a força da família Ling e, ao mesmo tempo, fazer um grande favor a ela. Fazer com que ela seja leal a você. Não. Eu não sou, eu não fiz, não diga bobagens. Eu só quero ficar tranquilamente deitado. Jovem mestre, seu truque é realmente brilhante. A voz do tio Zong estava cheia de admiração, aparentemente inconstante, mas na verdade escondendo intenções assassinas. Avançar passo a passo, primeiro suprimir para deixá-la em desespero, depois resgatá-la, para que ela se sinta como se estivesse em um dia de primavera. Esse tipo de manipulação extrema é suficiente para derrotar a linha de defesa psicológica de qualquer mulher. Este subordinado admira profundamente. Eu abri a boca. Não consegui dizer uma palavra. Vocês, reis da competição. A imaginação e a capacidade de preencher lacunas mentais estão todas no máximo? Ok. Eu acenei com a mão sem forças, embora ela não pudesse ver. Faça como eu disse. Vá rápido. Sim. Garantido o cumprimento da missão, não decepcionarei as boas intenções do jovem mestre. Desliguei o telefone. Sinto-me tão cansado. Comunicar com essas pessoas é mais cansativo do que fazer uma prova de cálculo avançado. Deitei-me no sofá, abri o software financeiro e observei a linha da estrela cintilante Group. Quase formando um ângulo de 90 graus, a curva descendente acendeu silenciosamente uma vela para Liu Huyan. O rosto de todos estava cheio de desespero. Descobriram? Quem está nos sabotando pelas costas? A voz de Liu Huyan estava fria como gelo. Um homem de óculos de aro dourado, o diretor financeiro da empresa, enxugou o suor frio da testa. Tremendo disse: Impossível descobrir. A fonte dos fundos da outra parte está espalhada por centenas de contas offshore em todo o mundo. O método é limpo e preciso. Como? Como um fantasma.
Todos os nossos firewalls são como decorações na frente deles. E o dinheiro em nossas contas? Quanto tempo mais podemos aguentar? AGU. Aguentar não dá. O poder de fogo do inimigo é muito forte. O dinheiro que investimos é como uma pedra afundando no mar. Nem mesmo um respingo pode ser visto. Em mais 10 minutos, não. 5 minutos, seremos liquidados. Um silêncio mortal paira sobre o escritório. Todos sabem o que a liquidação significa. Significa que o grupo Xinyiao, o trabalho árduo de Liu Huyan, construído com suas próprias mãos, desaparecerá hoje do mapa comercial. Liu Huyan fechou os olhos. Ele não entende. A quem ofendeu para ser morto com esses métodos tão severos? Será o poder residual daquela pessoa do passado, ou novos concorrentes comerciais? Em sua mente, inúmeros rostos passaram, mas nenhum deles era o rosto preguiçoso de Ling Yan. Em seu coração, embora Ling Yan seja inútil, ele definitivamente não é o tipo de pessoa que usaria esses métodos. Ele pode nem saber o que significa venda descoberto. Ele até se sente culpado por tê-lo suspeitado agora há pouco. Presidente Liu, a voz do diretor financeiro estava embargada. Nós estamos nos preparando para pedir falência. Não. Liu Huyan abriu os olhos abruptamente. Aqueles belos olhos ardiam com uma chama indomável. Ainda não chegou o último momento. Ele pegou o celular e encontrou um número que ele pensava que nunca mais discaria. Era o assistente particular de seu avô. Ele poderia. Mas ele não poderia perder tudo tão obscuramente. Mesmo que implorasse. Ele teria que implorar por uma chance de vida para os funcionários que o seguiram por tantos anos. No entanto, no momento em que seu dedo estava prestes a pressionar o botão de descagem, subiu. Um operador, que estava de olho na tela do computador, de repente soltou um grito de exclamação. Todos os olhos se voltaram instantaneamente para aquela enorme tela eletrônica, apenas para ver aquela linha verde, originalmente em baixa e silenciosa. Como se tivesse sido injetada com um poder divino, de repente se esticou violentamente para cima em um ângulo inacreditável. Uma enorme linha vermelha positiva surgiu do chão. O que está acontecendo? A tela do celular com as finanças. Meus óculos quase caíram hoje. Não sei. De repente, inúmeros pagamentos enormes começaram a entrar. Enlouqueceram? Eles enlouqueceram? Meu Deus! Ainda está subindo. Já recuperou metade das perdas. Está voltando. Voltou tudo. Não só voltou, como ultrapassou o ponto mais alto antes da abertura de hoje. Nossas ações atingiram o limite máximo de alta. No escritório, primeiro houve um silêncio quase mortal. E então explodiu uma ovação ensurdecedora. Todos se abraçaram, chorando e rindo, como se estivessem celebrando uma sobrevivência por pouco. Só Liu Huyan ficou parada, olhando para aquela linha vermelha brilhante do limite máximo de alta, totalmente atordoada. Ele não entendia o que estava acontecendo. Inferno e paraíso. Em um instante. Quem foi? Quem tem um poder tão tremendo que pode reverter a situação em poucos minutos? Ele pegou o celular, olhou para a lista de contatos. Ling Yan? Aquele nome. Ele caiu em pensamentos. Será que? Não. Impossível. Ele negou imediatamente. Ele é só um inútil. Deve ser coincidência, ou algum magnata dos negócios. Viu o potencial da Xinyiao e veio ajudar. Isso. Tem que ser isso. Liu Huyan respirou fundo, tentando se acalmar. Mas, por alguma razão, o rosto de Ling Yan, sempre com um toque de sarcasmo e diversão, não saía de sua mente. Capítulo 5. O baile de caridade do dia seguinte aconteceu no hotel mais luxuoso da cidade. Quando cheguei, a entrada já estava cheia de carros bons de todos os tipos. Saí do meu carro popular, vestindo roupas casuais, e andando com aqueles de terno e gravata ao redor. Assim que entrei, me tornei o centro das atenções de todos. Inúmeros olhares lançados em minha direção, cheios de metáforas, zombaria e expectativa. Aquele não é o da família Ling, aquele inútil? O que ele está fazendo aqui? Vestir-se assim para um jantar, que coisa inadequada. Ouvi dizer que ele está de novo atrás de Liu Huyan. Não sei o que Liu Huyan viu nele. É só o rosto. Eu ignorei tudo e, por conta própria, fui até a mesa de buffet, começando a devorar a comida. Esta lagosta de Boston está boa, muito fresca. Este caviar também está bom. Só as torradas que acompanham estão um pouco velhas. Este escargot gratinado francês.
Falta um pouco de cozimento. Eu comia e comentava silenciosamente em minha mente. Para mim, o único significado de um jantar como este é fornecer comida gratuita razoavelmente saborosa. Quando eu estava concentrado em um bife de cogumelo eringi mal passado, uma voz fria soou atrás de mim. Você veio. Eu me virei e Liu Huyan estava parada atrás de mim. Hoje ela estava usando um vestido longo tomara que caia preto, revelando lindas clavículas e um pescoço de cisne. Cabelo preso, com maquiagem delicada. Você não pode se mexer? Você não podia trocar de roupa? Ela abaixou a voz, com um tom de desespero. Por que trocar? Acho que esta roupa está bem confortável. Apontei para a camiseta jeans que eu estava usando. Liu Huyan respirou fundo, como se estivesse tentando controlar seu temperamento. Deixa pra lá. Ela desistiu e disse friamente, venha comigo. Meu avô está ali. Limpei a boca com um guardanapo e a segui pela multidão. Ao longo do caminho, pude sentir inúmeros olhares extremos, quase queimando minhas costas. Em um canto discreto, vi o avô de Liu Huyan. Vovô Liu, um velho de cabelos brancos que parecia muito animado. Quando ele me viu, um brilho passou por seus olhos turvos. Você é aquele garoto da família Ling? Ele me avaliou de cima a baixo, com um tom hostil. Olá, Sr. Liu. Eu assenti educadamente. O velho Liu bufou friamente. Ouvi dizer que você e minha Liu Huyan reataram. Sim. Vovô. Antes que eu pudesse falar, Liu Huyan respondeu primeiro. E aproveitou para segurar meu braço. Seu braço estava frio, através da camiseta. Eu podia sentir um calafrio. Meu corpo enrijeceu. Eu não estava acostumado com esse tipo de contato íntimo. Reatamos. O velho Liu obviamente não acreditou. Eu acho que não, Ling. Deixe-me dizer, a filha da nossa família Liu não é para você, playboy. Se você ousar tratar mal Huyan, eu serei o primeiro a não te perdoar. A voz do velho não era alta, mas cheia de vigor, com uma majestade de longa data nos negócios. Antes que eu pudesse falar, Liu Huyan franziu a testa. Vovô, o que você está dizendo? Ling Yan, ele é muito bom para mim. O que ele tem de bom? O velho Liu bufou e revirou os olhos. Olhe para essa aparência desleixada dele. Ele não é digno de você. Ontem, aconteceu uma coisa tão grande com a Xin Yao. Onde ele estava? Ele te ajudou? O rosto de Liu Huyan ficou pálido. Não conseguiu dizer nada. Ontem ele estava sobrecarregado com o que aconteceu. E Ling Yan estava realmente deitado em casa o tempo todo, embora ele não o culpasse. Mas na frente do vovô, isso realmente se tornou uma impressão da qual ele não podia discutir. Vendo Liu Huyan sem palavras, suspirei por dentro. Que chatice! O que eu mais odeio são esses dramas familiares. Velho, eu finalmente abri a boca, a voz não era alta, mas fez com que o ambiente se acalmasse instantaneamente. Você está certo, quando algo aconteceu com a Xin Yao ontem. Eu realmente não fiz nada. O velho Liu zombou. É bom que você ainda tenha um pouco de autoconsciência. Mas, a minha atitude mudou e olhei para Liu Huyan. Um sorriso divertido apareceu no canto da minha boca. E se eu disser que a razão pela qual a Xin Yao foi capaz de ressuscitar é porque eu não fiz nada também? Assim que essas palavras foram ditas, todos ficaram chocados. Liu Huyan olhou para mim abruptamente, seus lindos olhos cheios de choque. O velho mestre Liu também ficou surpreso e então gritou furiosamente. Garoto, que bobagem você está dizendo? Quem você pensa que é? Um deus antigo? Eu não sou um deus antigo. Eu disse timidamente, eu só tenho mais sorte. O grupo Goldman Sachs está otimista com o futuro desenvolvimento do grupo Xin Yao e decidiu fazer um investimento estratégico nele. O investimento inicial é de 10 bilhões de dólares e ajudará o grupo Xin Yao no futuro, para explorar mercados no exterior. No final do e-mail, há também uma nota manuscrita. Prezado Sr. Ling Yan, este é um pequeno presente de boas-vindas que preparamos para você. Espero que goste e estamos ansiosos para cooperar com você. A assinatura é do presidente do Goldman Sachs Group para a Ásia-Pacífico. Assinatura pessoal. O velho mestre Liu olhou para aquele e-mail, seus olhos se arregalando cada vez mais. Sua respiração ficou rápida. Ele passou a vida nos negócios, como ele não saberia. A assinatura do presidente do Goldman Sachs, e como ele não saberia essa carta de intenção de investimento. O que isso significa? Isso significa que o grupo Xin Yao não apenas não vai falir. Em vez disso, vai disparar para o céu e se tornar um gigante internacional de verdade. E tudo isso, na verdade, foi trazido por esse cara na frente dele que ele sempre desprezou.
Lixo. Isso é impossível. O velho mestre Liu murmurou para si mesmo, suas mãos começando a tremer. Não há nada impossível. Peguei meu celular e disse calmamente. Eu só tenho mais sorte. Alguns dias atrás, eu conheci alguns amigos do Goldman Sachs e mencionei a empresa da minha namorada a eles. Eu não esperava que eles realmente levassem a sério. Eu disse isso levemente, como se estivesse falando de uma questão trivial, mas caiu nos ouvidos de Liu Huiyan. E nos ouvidos do velho mestre Liu, não foi menos do que um trovão. Conhecer amigos do Goldman Sachs. E apenas mencioná-lo pode ser trocado por um investimento de 100 bilhões de dólares. Isso não é sorte, isso é ter poder e influência. Liu Huiyan olhou para mim atônita. Naquele momento, seu cérebro sempre calmo e autoconsciente. Naquele momento, já era completamente incapaz de pensar, ele sempre pensou que a reviravolta chocante de ontem foi causada por algum gigante comercial desconhecido, ele nunca imaginou que aquele gigante era na verdade aquele que ele considerava inútil e que estava protegendo na cama. Não era um companheiro de cama, era um homem que ele tentava sustentar com um contrato de boa vontade. Neste momento, ele sentiu seu rosto queimar de dor. Acontece que quem precisava ser protegido nunca foi ele, mas sim seu eu presunçoso. Capítulo 6. Saindo do lugar do velho mestre Liu, Liu Huiyan estava em um estado de profunda distração. Ele segurou meu braço. Fui brincar no exterior há algum tempo. Conheci em um bar, bebemos alguns copos juntos e conversamos bem. Deixei informações de contato. Tão simples quanto isso. O tom de Liu Huiyan estava cheio de descrença. Caso contrário? Eu retruquei. Você acha que é complicado? Liu Huiyan ficou em silêncio. Ele apenas olhou para mim, seus olhos extremamente complexos. Havia choque. Havia dúvidas. Havia investigação e também um traço de admiração. Eu estava um pouco desconfortável com o jeito que ele estava olhando para mim. Tudo bem. Não me olhe assim. Eu puxei meu braço de volta. Não. Eu sou apenas um inútil consorte, nada mais. Não se esqueça do nosso contrato. Minhas palavras foram como um balde de água fria, extinguindo a pequena chama que acabará de se acender em seus olhos. Ele baixou os olhos e disse baixinho, não esqueci. A atmosfera tornou-se estranha novamente. Neste momento, uma voz inoportuna interrompeu. Oh, não é o CEO Liu? Este é um homem com o cabelo penteado para trás e maquiagem, que se aproximou segurando uma taça de vinho. Seu olhar me avaliou descaradamente, cheio de desprezo. Se me lembro bem, este deve ser o jovem mestre da família Ling, aquele que foi dispensado pela CEO Liu há 3 anos. O homem se chama Zhao Kai, um novo rico que depende de sua família e sempre teve interesse em Liu Huiyan. Ele foi rejeitado várias vezes e sempre guardou rancor. Ex-assistente. Ele também é um pequeno vilão que mais tarde foi facilmente derrotado pelo protagonista. A expressão de Liu Huiyan imediatamente ficou fria. Zhao Kai, lave a boca. Ah, CEO Liu, não fique bravas. Zhao Kai sorriu com uma expressão lasciva. Só estou curioso. Você diz, você abandona um pretendente excelente como eu. Por que está se envolvendo com esse tipo de lixo de novo? Será que os últimos anos foram tão tranquilos que você quer experimentar a sensação de carregar um fardo? Seus capangas ao lado também começaram a rir alto. O irmão Kai está certo. CEO Liu, esse tipo de rostinho bonito, além de ser bonito. Qual é a utilidade? Pode te ajudar a fechar negócios? Pode te ajudar a ganhar dinheiro? É só para brincar. Ainda traz para um evento como este? Não está diminuindo o seu nível? Eu fiquei de lado, inexpressivo, observando esse bando de palhaços, com apenas um pensamento na cabeça. Que barulho! Liu Huiyan estava tremendo de raiva, prestes a explodir, mas eu a parei. Dei um passo à frente, bloqueando-o, e olhei para Zhao Kai. Abri a boca preguiçosamente. Você terminou de falar? Por quê? O que você quer dizer? Zhao Kai disse com uma voz ameaçadora, mas fraca. Não quero dizer nada. Eu cutuquei meu ouvido e me virei para Liu Huiyan. Este lugar está muito barulhento. Vamos mudar de lugar. Liu Huiyan assentiu atordoada, deixando-me puxar seu pulso. Saímos do salão de banquetes. Atrás, Zhao Kai olhou para nossas costas. Seu rosto ficou verde e branco, xingando, um lixo também ousa se exibir na minha frente. Espere só para ver, ele disse ameaçadoramente. Eu e Liu Huiyan chegamos ao jardim no terraço do hotel. A brisa noturna trazia um leve frescor. Obrigado. Que tipo de pessoa você é? Esta pergunta
Ele ficou reprimido a noite toda, desde a reviravolta da família Chemical Valley hoje até o investimento de dezenas de bilhões de Goldman Sachs. E até a aura que mostrei agora há pouco ao enfrentar Zalkai. Tudo o que mostrei subverteu completamente sua percepção de mim nos últimos 3 anos. Aquele que só sabia comer, beber e se divertir, sem aprender nada. Eu só sei. Eu e Liu Huya chegamos ao jardim no terraço do hotel. A brisa noturna soprava, trazendo um leve frescor. Obrigado, Liu Huyan disse em voz baixa. Agradecer o quê? Agora há pouco, por me tirar dessa situação embaraçosa. Oh, eu disse indiferentemente, não estou ajudando você. Até o investimento de dezenas de bilhões de Goldman Sachs, e até a aura que mostrei agora há pouco ao enfrentar Zalkai, tudo o que mostrei subverteu completamente sua percepção de mim nos últimos 3 anos, aquele playboy que só sabia comer, beber e se divertir, sem saber nada. Parecia apenas uma ilusão falsa. Este homem na minha frente, Ling Yan, uma cobra venenosa, mas parecendo ser capaz de tudo, todo o corpo está cheio de mistério. Eu sorri e me inclinei no corrimão. Olhando para a paisagem noturna distante, eu sou apenas um inútil que quer ficar deitado. Eu não acredito. Liu Huyan balançou a cabeça. Acredite ou não, tanto faz. Eu encolhi os ombros. De qualquer forma, eu pensei que ele não falaria mais. Então, de repente, ele deu um passo à frente. Levantando a ponta dos pés, um toque frio e macio pousou nos meus lábios. Eu congelei completamente, minha mente em branco. Isso. Que tipo de situação é essa? Beijo forçado? O beijo de Liu Huyan é muito inexperiente. Com um leve tremor, como um espírito que invadiu o mundo humano, testando algo com cuidado. Mas foi apenas por um momento, então ele foi embora. Ele deu um passo para trás. Suas bochechas estavam coradas, mas ainda me encarava teimosamente. Ling Yan. Ele disse palavra por palavra, eu não vou desistir. Não importa que tipo de pessoa você seja. Dentro de um ano, vou definitivamente fazer você ficar ao meu lado de bom grado. Dito isso, ela se virou, pisando em seus saltos altos, indo embora sem olhar para trás, deixando-me sozinho, bagunçado ao vento. Toquei meus lábios, parecia ainda haver um leve aroma dela neles. Porra, essa mulher é louca. O que aconteceu com o contrato de namoro? Por que ela está adicionando drama ativamente? Meu grande plano de relaxamento parece estar ficando cada vez mais fora do curso. Capítulo 7. Desde aquela noite. Após o beijo no terraço, Liu Huyan parece ter se transformado em uma pessoa diferente. Ela não é mais aquele iceberg frio, embora ainda seja assim para estranhos, mas quando está comigo. O iceberg obviamente mostrou sinais de derretimento. Ela começou a aprender desajeitadamente a ser uma namorada. Por exemplo, ela me enviava mensagens todas as manhãs perguntando: bom dia, embora eu sempre dormisse até o meio-dia antes de responder com um ó. Ela mandava entregar os ingredientes mais frescos. No apartamento onde eu morava, embora eu nunca os tivesse usado, porque tem um chefe de primeira classe importado do Oriente Médio por via aérea. Ela até comprou um monte de coisas bobas que supostamente melhoram o relacionamento do casal. Console de jogos, colocado na sala de estar, esperando que eu pudesse jogar com ela. Embora essas coisas ainda estejam empoeiradas até agora, o que mais me dá dor de cabeça é: ela começou a me checar com frequência. Claro, não é o tipo de checagem investigativa, mas o que você está fazendo? Eu tinha acabado de terminar uma série de supino na academia particular, suando por todo o corpo. Então recebi a mensagem dela. Malhando, respondi com 2 palavras. 1 minuto depois, a porta da academia se abriu. Liu Huyan apareceu na porta vestindo um terno profissional elegante, pisando em saltos altos. Ela me viu sem camisa. O suor escorrendo pelas linhas dos músculos abdominais, seus olhos obviamente ficaram um pouco vazios e suas bochechas rapidamente ficaram uma camada de vermelhidão suspeita. Por que você não está vestindo roupas? Ele perguntou gaguejando um pouco. Revirei os olhos. Irmã mais velha. Estou me exercitando, não em uma reunião. Por que se vestir tanto? Ele desviou o olhar. Não se atreveu a me olhar de novo, mas seus olhos involuntariamente traçaram minhas linhas musculares. Eu só queria rir ao ver isso. Você está fingindo. Algo para você? Peguei a toalha e limpei o suor, mostrando de propósito para ele minhas perfeitas linhas musculares das costas. Eu estava certo, ouvi-o respirar fundo. Nada, ele disse, tentando manter a calma. Eu só estava passando, só para te ver.
Já viu? Então você pode ir. Não me atrapalhe com meu treino. Comecei a mandá-lo embora, mas Liu Huiyan não se moveu. Ele hesitou por um momento, caminhou até mim e estendeu a mão. O que você quer? Eu o observei com cautela. Vou te ajudar a enxugar o suor. Sua voz era fraca como a de um mosquito. Eu ainda não tinha reagido. Ele já havia pegado a toalha da minha mão e começou a esfregar meu peito e abdômen aleatoriamente. Seus movimentos eram desajeitados e sua força era muito leve. Essa mulher está fazendo isso de propósito, certo? Agarrei sua mão descontrolada, meus olhos se fixaram. Liu Huiyan, você está brincando com fogo. Minha voz estava um pouco rouca. Liu Huiyan foi pega pelo meu pulso. Assustou-se, levantou a cabeça e encontrou meus olhos, cheios de agressividade. Seu rosto ficou ainda mais vermelho, como uma maçã madura. Não. Eu ri friamente e puxei sua mão para baixo. Pressionei-o contra meus músculos abdominais definidos. Então me diga, o que é isso? Sua palma estava contra minha pele quente, capaz de sentir levemente os músculos firmes embaixo. Ele congelou completamente, como se tivesse sido atingido em um ponto de acupuntura. Parado, ainda está satisfeito com o que tocou? Profundidade do meu abdômen. Sussurrando em seu ouvido, hálito quente em seu ouvido. Suas orelhas ficaram rosadas a uma velocidade visível a olho nu. Ele estava incoerente. Sistema lógico, completamente perturbado, olhando para ele assim. Tímido e envergonhado, de repente achei muito interessante provocar este iceberg. Parece um pouco mais interessante do que ficar deitado. Quer tocar em outra coisa? Continuei a atraí-lo, e foi nesse momento que meu celular tocou inoportunamente. É o tio Zong, essa ligação maldita, nem cedo nem tarde. Soltei Liu Huiyan e fui para o lado para atender o telefone. Jovem mestre, a empresa que você me instruiu a observar antes, tem algum movimento. Qual? É a da família de Zhao Kai, chamada Caixin Group. O que aconteceu com aquele cara com a cara oleosa? Ele parece estar secretamente unindo várias empresas, preparando-se para atacar os negócios estrangeiros do grupo de novos medicamentos. O tom do tio Zong era muito calmo, como se estivesse falando de uma pequena coisa, e eu franzi a testa. Esse cara realmente não sabe se está vivo ou morto. Entendi. Eu disse levemente, deixe-o brincar, espere até que ele coloque todos os seus bens. Quando ele investir, me avise. Sim. Jovem mestre. Desliguei o telefone, olhei para trás. Descobri que Liu Huiyan ainda estava parado no mesmo lugar, o rubor em seu rosto não havia desaparecido. Você ouviu? Eu perguntei. Ele assentiu. Seus olhos estavam um pouco preocupados. Zhao Kai ele. Não se preocupe. Eu o interrompi. Apenas uma pulga. Não pode causar nenhum dano. Eu estava falando a verdade, mas para Liu Huiyan, tornou-se eu o confortando. Ele olhou para mim com os olhos cheios de emoção. Ling Yan. Ele disse, obrigado, mas sobre isso, não se meta, eu mesmo posso resolver. Ele ainda não se acostumou a depender de mim. Ou melhor, ele ainda não acredita que eu possa resolver esse tipo de problema comercial. Aos olhos dele, eu talvez seja um pouco misteriosa, tem algum histórico. Mas em termos de táticas comerciais, certamente não sou tão boa quanto ele, um presidente profissional. Estou com preguiça de explicar para ele. Faça como quiser. Dei de ombros. De qualquer forma, não me perturbe. Dito isso, peguei meu casaco, preparando-me para sair da academia. Meu grande plano de relaxamento hoje foi arruinado por essa mulher novamente. 2 horas desperdiçadas. Preciso voltar para tirar uma soneca. Assim que cheguei à porta, Liu Huiyan de repente me chamou. Ling Yan. Olhei para trás. Ele rapidamente caminhou até mim e, sob meu olhar perplexo, ele ficou na ponta dos pés, colocou os braços em volta do meu pescoço e me beijou novamente. Desta vez, o beijo não foi apenas superficial, mas carregado de uma espécie de desespero e uma determinação de tudo ou nada. Capítulo 8. Nos dias seguintes, Liu Huiyan realmente começou a lidar com Zhao Kai. Ele estava totalmente imerso no trabalho, saindo cedo e voltando tarde todos os dias, sem sequer me enviar uma mensagem de bom dia. Isso é exatamente o que eu queria. Quando ele está ocupado, ninguém vem me incomodar enquanto eu relaxo. Eu acordo naturalmente todos os dias e peço ao chefe para preparar um farto brunch. À tarde, faço exercícios e nado. Ou assisto a um filme antigo em um cinema particular. À noite, volto a estudar meu negócio de fabricação de vinho.
A vida é incrivelmente agradável. Esta tarde, eu estava deitado em uma cadeira de balanço no jardim, saboreando o vinho de lixia recém-produzido. O telefone de Liu tocou novamente. Irmão Ling, socorro! Assim que ele fala, é um grito fantasmagórico. O que aconteceu agora? Eu franzi a testa. Minha irmã, ela quase não aguenta mais. Liu estava quase chorando de ansiedade. Aquele neto recém-contratado, não sei de onde ele tirou um bando de pessoas que estão atacando loucamente a empresa da minha irmã no mercado internacional. Minha irmã não fecha os olhos há 3 dias e 3 noites. O preço das ações da empresa também caiu drasticamente. Troquei meu copo de vinho, olhando para o líquido brilhante dentro dele. Perguntei levemente. Ah, é. Quanto caiu? Está quase caindo ao limite. Ling Ge. Por favor, pense em uma solução. Você não conhece o pessoal da Goldman Sachs? Peça a eles para ajudar de novo. Por que eu deveria ajudar? Perguntei de volta. Liu ficou surpreso. Ah, ela não é sua namorada? É uma namorada de contrato. Eu o corrigi, e foi ela quem disse que resolveria isso, para eu não interferir. Mas, ela realmente não aguenta mais agora. Liu disse com a voz embargada. Eu a vi secretamente agora há pouco. Ela estava sozinha no escritório, seus olhos estavam vermelhos, e a mesa estava cheia de xícaras de café. Dói meu coração só de olhar. Eu fiquei em silêncio, e a imagem o rosto absolutamente lindo de Liu Huyan apareceu em minha mente. Aquela mulher sempre gostava de carregar tudo. Sozinha. Ling Ge, eu estou te implorando. Liu implorou do outro lado da linha. Eu não posso simplesmente assistir minha irmã desmoronar assim. Se você não agir, eu vou pular do prédio da minha casa. De novo essa tática. Eu suspirei. Eu sei. Desligando o telefone, bebi o resto do Li Shijil no copo de uma vez. Vários milhões. Meu humor foi arruinado. Peguei outro celular. Este celular tem apenas um contato. Tio Zong. Eu enviei uma mensagem. O lado de Zhao Kai pode recolher a rede. Quase no instante em que a mensagem foi enviada, recebi uma resposta. Sim. Entreguei-me e voltei para a cama. Fechei os olhos. Por que sempre há tantos problemas? Por que sempre tem gente atrapalhando minha vida tranquila? A atmosfera na divisão de negócios estrangeiros do grupo Ximiao atingiu um ponto de congelamento. Liu Huyan estava em frente a uma enorme tela eletrônica, olhando para o gráfico verde acima, seu rosto pálido como papel. Atrás dela, estava um grupo de tropas de elite com rostos igualmente acinzentados. Perdemos. Um operador exausto soltou o mouse em desespero. O capital do adversário é como um oceano infinito. Toda a nossa resistência foi em vão. 3 dias e 3 noites sem dormir. Eles tentaram todos os métodos e usaram todos os recursos que podiam, mas no final, ainda assim, eles desmoronaram como uma montanha. Desta vez, Zhao Kai convidou os abutres mais cruéis de Wall Street. Eles são precisos, viciosos e mortais a cada movimento. O mercado externo que o grupo Xingye opera cuidadosamente há muitos anos, nesses 3 dias. Eles foram roídos até ficarem cobertos de feridas. Presidente Liu. O assistente se aproximou com uma voz estridente. Zhao Kai. Zhao Kai enviou um convite de aquisição. Ele entregou um documento com o preço de aquisição. É simplesmente um insulto. Ele não só quer ganhar, mas também quer a dignidade de Liu Huyan, pisoteada sob seus pés. Liu Huyan olhou para o documento e seu corpo vacilou, quase incapaz de se firmar. Ela perdeu, perdendo miseravelmente. Ela pensou que podia. Ela pensou que poderia proteger a empresa. Também pode proteger aquela pessoa. Ela não queria deixá-lo arriscar por ela novamente. Não quero dever mais favores a ele. Mas a realidade deu-lhe o tapa mais alto. Justamente quando ela estava prestes a cair em um abismo de desespero, a porta do escritório foi aberta com um estrondo. Presidente Liu, olhe. Um funcionário responsável pelo monitoramento de informações invadiu correndo, segurando um tablet nas mãos. Seus rostos estavam cheios de alegria e descrença. Algo grande aconteceu. Algo grande aconteceu em Wall Street. Os olhos de todos foram atraídos diretamente para o tablet. Estava sendo exibida uma notícia de última hora da maior mídia financeira do mundo. Urgente! Wall Street sofre um colapso épico. Mais de 30 bancos de investimento e fundos de primeira linha, sob suspeita de manipulação maliciosa do mercado, informações privilegiadas e outras acusações, foram investigados pela Comissão de Valores Mobiliários Federal, conjuntamente com o FBI,
Todos os envolvidos na investigação foram pegos de surpresa. Todos os envolvidos foram detidos e todos os ativos foram congelados. Nas imagens das notícias, inúmeros executivos financeiros de terno e gravata foram algemados, saindo de arranha-céus. Eles foram escoltados com rostos cheios de pavor e confusão. Um deles, capturado em um close-up, foi o líder do ataque ao novo medicamento, George Soros, um notório carrasco de Wall Street. E na parte inferior da notícia, uma linha de letras pequenas rolava, mostrando que a pista para a estação veio de um denunciante misterioso. O denunciante forneceu às autoridades reguladoras milhares de páginas de provas irrefutáveis, registrando detalhadamente essas instituições, todas as operações irregulares nos últimos 10 anos. No escritório, silêncio sepulcral. Todos estavam boquiabertos enquanto assistiam às notícias, sentindo que seus cérebros não conseguiam entender o que estava acontecendo diante de seus olhos. Um segundo antes, eles eram os lobos prestes a devorar o novo medicamento. No segundo seguinte, eles se tornaram prisioneiros. Isso. O que está acontecendo? Liu Huyan também ficou atordoada. Ela olhou para aqueles nas notícias. Rostos familiares e desconhecidos, olhando para as milhares de páginas de evidências. Um pensamento absurdo surgiu incontrolavelmente do fundo de seu coração. Ela se virou, saiu correndo do escritório e correu para o elevador. Correndo para o estacionamento, ela não teve tempo nem de trocar os saltos altos. Ela pisou no acelerador em direção àquela casa que era familiar e desconhecida para ela. Mesmo que ele vá, ele quer vê-lo, ele agora. Imediatamente, agora mesmo, ele precisa ver aquele homem. Capítulo 9. Estou no jardim, procurando o cobertor perdido. Limpando a poeira. Todos esses são cobertores antigos que pedi ao Zhongshu para procurar em todo o país para fazer vinho. Tem um sabor único. Um som repentino de freios e saltos altos. Pisando em pedras quebrou a tranquilidade do jardim. Eu nem levantei a cabeça. Eu sabia quem estava vindo. Ling Yan. Liu Huyan correu para minha frente. Seu peito subia e descia violentamente, e sua testa estava coberta de suor fino. Obviamente, ela correu o caminho todo. Ele me olhou, aqueles olhos sempre frios estavam cheios de excitação neste momento. Choque, dúvida e um tipo de luz quente que eu nunca tinha visto antes. É você, não é? Ele perguntou com a voz trêmula. Foi você quem fez o que aconteceu em Wall Street? Não é? Larguei o pano e levantei a cabeça. Olhei para ele preguiçosamente. E se sim? E se não? Você admitiu. Ele parecia ter recebido algum tipo de confirmação, e toda a sua pessoa estava tremendo de excitação. Eu sabia que era você. Além de você, não poderia ser mais ninguém. Oh! Eu murmurei levemente e continuei limpando meu cobertor. Minha reação obviamente o deixou um pouco perdido. Ele havia imaginado inúmeras cenas de nosso confronto. Ele imaginou se eu negaria, se eu seria evasivo, se eu iria passar por cima com leveza como da última vez. Mas ele nunca pensou nisso. Você não está sendo irritante? Eu franzi a testa. Soltei a mão dele. Eu já disse, só acho que eles estão sendo barulhentos. Barulhento. Liu Huyan ficou atordoada. Ah, sim. Eu disse, como se fosse óbvio, eles estão fazendo tanto barulho que você não dorme há 3 dias e 3 noites. Se você não dorme, seu irmãozinho idiota vem me incomodar. Se ele me incomoda, não consigo relaxar direito. Então, no fim das contas, eles que fazem muito barulho, essa é a lógica. Irrefutável. Liu Huyan ficou completamente paralisada depois de ouvir minhas palavras. Ele ficou ali parado, olhando para mim por muito, muito tempo. Então, ele sorriu. Aquela foi a primeira vez que o vi sorrir de verdade, não aquele sorriso comercial e educado. Nem aquele sorriso amargo e autodepreciativo, mas um sorriso do fundo do coração. Brilhante, um sorriso quente como o sol. O iceberg derreteu completamente. Enquanto ele sorria, as lágrimas começaram a escorrer. Ele chorava e ria ao mesmo tempo, parecendo um idiota. Fiquei um pouco confuso com o que ele estava fazendo. O que foi de novo? Enlouqueceu? Ele não me respondeu, apenas deu um passo à frente. E me abraçou forte. A cabeça dele estava enterrada no meu peito. Lágrimas quentes encharcaram minha camiseta. Ling Yan. Ele disse, engasgando, seu idiota. Como eu sou idiota? Por que você não me contou antes? Na voz dele havia um tom choroso. Por que você teve que me fazer parecer um idiota? Presunçosamente querendo te proteger? Eu deixei você me proteger? Revirei os olhos.
Você que está fazendo drama demais. Ele engasgou com a minha resposta. O choro parou. Ele levantou a cabeça e me olhou com os olhos marejados. E então, mordeu meu lábio com força. Aí, eu respirei fundo. Você é um cachorro? Ele não me deu ouvidos, mas ficou me encarando fixamente com aqueles olhos vermelhos. Ling Yan, ele disse cada palavra com clareza absoluta. Nosso acordo é nulo a partir de agora. O que significa? Meu coração deu um salto. Essa mulher não estaria querendo voltar atrás, né? Ela esboçou um sorriso astuto. Um sorriso que eu nunca tinha visto. A partir de hoje, vou te conquistar. Eu não sou namorada de contrato. Não é uma reconciliação fingida. Ela ficou na ponta dos pés, aproximou-se do meu ouvido e, com um tom de juramento, sussurrou: eu quero que você, Ling Yan, se torne o verdadeiro e único homem de Liu Huyan. Eu quero fazer você se apaixonar por mim de boa vontade. Dito isso, ela me beijou novamente. Desta vez, não era mais um teste. Não era mais uma declaração de guerra, mas sim cheia de possessão e rapina. Sinto que meu grande plano de vida tranquila, neste momento, foi completamente declarado falido. Capítulo 10. Liu Huyan realmente começou a me perseguir, e era aquele tipo de perseguição estrondosa que todo mundo sabia. A primeira coisa que ela fez foi convocar uma coletiva de imprensa global transmitida ao vivo. O tema da coletiva era esclarecer a recente turbulência do grupo Xinshen Farmaceutical e anunciar os futuros planos de desenvolvimento. Eu originalmente não estava interessado nisso, mas Liu Chen me arrastou da cama e me colocou na primeira fila, bem no meio do local da coletiva de imprensa. Irmão Lin, este é o território da minha irmã. Você tem que vir para segurar a barra. Ela estava animada. Eu bocejava, olhando para aquela mulher radiante no palco. Liu Huyan estava vestindo um terno vermelho hoje, brilhante e com uma aura poderosa. Ela explicou sucintamente que a turbulência no mercado externo já havia diminuído e anunciou uma parceria estratégica profunda com o grupo Goldman Sachs. Os repórteres embaixo clicavam freneticamente em seus obturadores. Durante a sessão de perguntas e respostas, um repórter indelicado perguntou de repente: Presidente Liu, há rumores de que você e o Sr. Lin Yan, do grupo Lin, já se reconciliaram? Isso é verdade sobre o Sr. Lin? O que você acha do título de primeiro inútil frequente? Assim que essa pergunta surgiu, todo o local ficou em silêncio instantaneamente. O olhar de todos se concentrou em mim. Eu nem me dei ao trabalho de levantar as pálpebras, pensando em qual restaurante ir depois da coletiva de imprensa. Liu Qi estava ao lado, com o rosto vermelho de raiva. Se eu não a estivesse segurando, ela provavelmente já teria avançado para brigar com aquele repórter. Liu Huyan, no palco, ouviu a pergunta. Não ficou nem um pouco irritada, ao contrário, sorriu. Ela olhou para aquele repórter, e então virou o olhar para mim. Aqueles lindos olhos estavam cheios de ternura e suspiro. Primeiro, eu corrijo um ponto. Liu Huyan pegou o microfone, e sua voz se espalhou claramente por todo o local. Eu e Lin Yan não nos reconciliamos. A plateia ficou empolvorosa. Não se reconciliaram? Os rumores eram falsos? Por quê? Liu Huyan fez uma pausa e disse palavra por palavra. Sou eu quem está a perseguindo. Todo o local parecia ter sido atingido por uma bomba. Todos enlouqueceram. A CEO Iceberg Liu Huyan admitiu pessoalmente que é ela quem está correndo atrás daquele primeiro inútil frequente? Que escândalo chocante! As câmeras dos repórteres quase pegaram fogo de tanto serem acionadas. E Liu Huyan continuou a lançar bombas. Quanto ao título que você mencionou, ela lançou um olhar frio para o repórter que fez a pergunta. Na minha opinião, é ridiculamente ridículo. Algumas pessoas neste mundo nascem no sopé da montanha. Ela está apenas com preguiça de admirar a paisagem. Não significa que ela não tenha capacidade de dominar a vista. Ele é o homem mais inteligente, mais poderoso e mais gentil que eu já conheci. Ele é meu imperador, meu herói. É o único homem que eu, Liu Huyan, reconhecerei nesta vida. Quem ousar usar aquele título ridículo novamente para se referir a ele? O olhar de Liu Huyan instantaneamente se tornou afiado. É estar contra mim, Liu Huyan, e contra todo o grupo Xinjiao. Dito isso, ela largou o microfone no silêncio sepulcral de todo o local. Sob a luz de inúmeros flashes, ela desceu do palco e parou na minha frente. Sob os olhares incrédulos de todos, ela se curvou e segurou meu rosto. E me beijou profundamente. O mundo inteiro, naquele momento,
Parecia ter se tornado pano de fundo só para nós dois. Eu podia ouvir ao redor o som de pessoas prendendo a respiração, pequenos gritos, e também Liu-Te ao lado, exclamando uau, uau, e eu, olhando para essa mulher que estava lutando contra o mundo inteiro por mim, a muralha de espadas que eu havia construído em meu coração para poder ficar deitado pareceu rachar. Capítulo 11. Após a coletiva de imprensa daquele beijo do século, eu fiquei famoso de vez. Hashtag Liu Huiyan persegue Ling Yan. Hashtag Ling Yan com preguiça de veragis. Hashtag o primeiro inútil da Pitalenve. Vários tópicos dominaram as listas de pesquisa de todas as mídias sociais. Minha identidade foi revirada pelos internautas, mas além de ser o único herdeiro do grupo Ling Yan, nada mais foi descoberto. Meu currículo é limpo como uma folha de papel em branco, onde só estão escritas 4 palavras, adequado para se divertir. Então, um novo tópico de pesquisa surgiu, hashtag a família mais forte. Ling Yan. Hashtag havia até um ainda mais absurdo. Hashtag Ling Yan também não acordou hoje. Hashtag. O iniciador deste tópico foi o Weibo oficial do grupo Xinjiao. A causa foi que um dia, o preço das ações do grupo Xinjiao atingiu seu limite máximo sem nenhum aviso. Inúmeros investidores e jornalistas financeiros analisaram freneticamente as razões. Finalmente, o Weibo oficial da Xinjiao publicou lentamente um post. Não adivinhem, não há grandes vantagens. É que nossa chefe está de bom humor hoje porque finalmente conseguiu tirar nosso chefe da cama antes do meio-dia. Ling Yan também não levantou hoje. Número de identificação. Fracasso. Assim que este post no Weibo foi lançado, todos enlouqueceram. Só porque o chefe se levantou, o preço das ações da empresa atingiu o limite máximo. Que empresa divina é essa? Que amor divino é esse? A partir daquele dia, o número de identificação Ling Yan também não levantou hoje. Número de identificação tornou-se um indicador metafísico. Enquanto eu não me levantar, o preço das ações do novo medicamento ficará em alta. Assim que eu me levantar, desculpe, eu basicamente nunca levanto antes da tarde. Meu ócio, na verdade, tornou-se o maior benefício para esta empresa. Não tenho nada a dizer sobre isso, e minha vida, por causa da perseguição de Liu Huiyan, tornou-se um caos. Ela não se contenta mais em morar no prédio anexo ao lado do meu, mas se mudou diretamente para meu prédio principal, alegando ser conveniente para cuidar da sua alimentação e do seu dia a dia. Então, toda manhã, sou acordado por ela de várias maneiras. Às vezes é o aroma da comida deliciosa. Ela convidou a melhor equipe de chefes do mundo. Ela muda todos os dias para me preparar o café da manhã com as 8 principais cozinhas. Às vezes ela mesma, vestindo uma camisola de seda sexy. Ela traça suavemente meus músculos abdominais com os dedos na beira da minha cama. Eu admito que esse tipo de doce problema é realmente difícil de resistir. Mas meu grande projeto de ócio está realmente acabado. Não só tenho que lidar com ela, com os infinitos meios de perseguição, mas também tenho que lidar com aqueles viciados em trabalhos cheios de energia. Desde que Liu Huiyan foi reconhecida por eles como a futura matriarca, esse grupo de pessoas começou a se exibir loucamente na frente dela. Uma vez, elogiaram uma bolsa daquela marca como bonita. Liu Huiyan ficou tão envergonhada que não sabia se ria ou chorava. Só podia transferir todas essas coisas para o meu nome. Então, todos os dias, deitado, meus ativos estão crescendo a uma velocidade assustadora. Sinto que não estou deitado, estou ganhando deitado. É um sentimento, lembre-se. Ei. Ok, capítulo 12, este dia. Eu raramente acordo tão cedo, porque Liu Huiyan disse que ia me levar a um lugar. Fui vendado e colocado em um jato particular. Quando o avião pousou, ele desamarrou a venda. Diante de mim havia uma extensão sem fim de campos de lavanda. Flores roxas balançavam ao vento. O ar estava cheio de uma fragrância refrescante. No final do campo de flores, havia uma linda cabana de madeira branca. Isto é Provence. Liu Huiyan me abraçou por trás, com o queixo apoiado no meu ombro. Eu comprei este lugar. Por que você comprou isso? Para você. Ele me beijou na bochecha. Eu sei que você gosta de paz e tranquilidade, e gosta de fazer seu próprio vinho. Aqui tem o melhor solo e eu, olhando para a bela paisagem diante de mim, ouvindo o que ele estava dizendo ao meu ouvido, um certo lugar no meu coração amoleceu completamente. Liu Huiyan, Você esqueceu que nosso acordo é de apenas um ano? Seu corpo endureceu um pouco. Agora,
Um ano está quase acabando. Eu disse. Ele ficou em silêncio. Eu me virei, olhando para ele. Então, eu olhei nos olhos dele. E perguntei palavra por palavra: Presidente Liu, você ainda planeja me perseguir? Seus olhos ficaram vermelhos, mordendo teimosamente os lábios, sem dizer uma palavra. Se você não falar, vou considerar que desistiu. Eu disse. Me virei para ir embora. Eu não desisto. Ele me abraçou repentinamente por trás. Sua voz estava embargada pelo choro. Ling Yan, seu bastardo. Você obviamente também gosta de mim. Por que você simplesmente não admite? Quando foi que eu disse que gostava de você? Eu fui teimoso. Você. Ele estava tão bravo que não conseguia falar, então só conseguiu enterrar a cabeça nas minhas costas e soluçar baixinho. Eu suspirei e me virei. Eu o abracei e enxuguei as lágrimas de seu rosto. Pronto. Não chore, eu disse impotente. Se você chorar de novo, não ficará bonito. Você se importa comigo? Ele me deu um soco, sem muita força. Eu abaixei a cabeça e estabilizei seus lábios. Este beijo. Muito longo, muito gentil. Eu olhei para seus olhos brilhantes e lacrimejantes. Eu disse solenemente: Liu Huyan, eu não pretendo cumprir aquele acordo de 1 ano. Ele ficou surpreso. O que eu quero dizer é... Os cantos da minha boca se ergueram, revelando um sorriso sincero que ele nunca tinha visto antes. Eu quero assinar um acordo vitalício. O contratante A ainda sou eu. O contratante B só pode ser você. Liu Huyan olhou para mim atordoada. Demorou vários segundos para perceber o que eu quis dizer. Enorme surpresa e felicidade o submergiram instantaneamente. Ele não disse nada. Apenas me abraçou forte novamente, como se quisesse se amassar em meu corpo. Sob o sol, em um mar de flores roxas. 2 figuras se abraçando apertado. Na cabana de madeira ao longe, Liu Tia está segurando um telescópio de alta potência. Ele gritou animado para o outro lado do telefone. Tio Zong, minha irmã teve sucesso. Meu irmão Ling, ele sorriu. Ele finalmente sorriu. Do outro lado do telefone, veio o alívio do tio Zong. E uma voz cheia de conforto. Ele está bem. O grande plano de preguiça do jovem mestre finalmente tem um sucessor. Fim.